eu sou Silvia Martos, sou psicóloga clínica, formada há mais de 30 anos, exercendo há mais de 30 anos a profissão. Trabalho com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, tenho especialização em cinesiologia, integração fisiopsíquica, psicoterapia junguiana, coligada a técnicas corporais, interpretação de sonhos e contos de fadas e mitologia. E o objetivo desse encontro hoje é explicar um pouco mais para vocês como funciona o curso de Introdução à Mitologia, o Redespertar dos Mitos. Para poder esclarecer um pouquinho isso, eu vou pincelar alguns conceitos. O objetivo aqui não é que seja uma aula, né? Só colocar um pouquinho de alguns conceitos do que significa arquétipo, que é de onde vem toda essa linguagem mitológica. Então, o arquétipo, segundo Platão, ele é um modelo, é uma ideia primordial de onde vem toda a concretização da matéria posteriormente a isso. Então, antes você tem uma ideia, um plano, um projeto, e depois isso é concretizado materialmente, ou mesmo nas nossas características de personalidade. Então, os humanos lá nos primórdios, tudo que foi se formando na história da humanidade, até nós sermos o que nós somos hoje. Então, o arquétipo é algo grandioso, mesmo anterior a nós, a nossa existência. E Jung difundiu muito essa noção de arquétipo, colocando como o arquétipo ele faz parte do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo da humanidade, onde todos sabem tudo de todos, mesmo que de forma inconsciente. Então, qual é a linguagem que o arquétipo consegue falar conosco? Se nós tentássemos acessar o arquétipo diretamente, não seria possível, porque é uma linguagem distanciada da nossa. Então, o arquétipo se utiliza da simbologia. Então, a simbologia através da mitologia, dos animais de poder, dos arcanos do tarô e seus símbolos. Então, tanto faz se a mitologia é grega, romana, celta, nórdica, egípcia, nós vamos ter histórias que retratam a nossa realidade. Então, todas essas mitologias contam as nossas histórias de forma simbólica dessa energia que vem desse arquétipo, que nós pertencemos a isso, coletivamente falando. Então, aqui no curso, nós vamos trabalhar a mitologia grega. Estamos trabalhando já a mitologia grega. Então, a gente trabalha deusas e deuses. Por quê? Não é para ficar só no sagrado feminino. É importante que nós trabalhemos também o sagrado masculino. Por quê? O sagrado feminino, trabalhando as deusas, as mulheres têm essa energia em si, mas os homens também têm, porque todo homem tem sua parte feminina, que Jung denominou de ânima, assim como toda mulher tem a parte masculina, que Jung denominou de ânimos. Então, todos temos tudo. Então, trabalhando o sagrado feminino é tão importante para homens como para mulheres. Então, no sagrado feminino, as deusas que a gente passa no momento são Atena, a deusa da sabedoria, da independência, Ártemis, a deusa caçadora, da liberdade, Afrodite, a deusa do amor, daquele amor de entrega, amor de conexão, Deméter, a grande mãe, a deusa cuidadora, provedora, a que ensina, Hera, a deusa do casamento, a deusa fiel, a que sintetiza, que unifica, a do comprometimento, Perséfone, a deusa condutora das almas, ela é sequestrada por Hades, levada para o reino de Hades, mas depois ela pode transitar entre esses dois mundos, inconsciente e consciência, e ela conduz as almas nesse caminho. Então seria o arquétipo até da terapeuta, né, do curador também, daquele que cuida da alma do outro, que tem o poder de transportar essas almas, conduzir essas almas. Héstia, que é a da sagrada chama do lar, a sagrada chama do coração, onde você reconhece qual é a tua essência, do que você tem vontade, qual é a verdade do seu coração, e ela faz uma integração de sombra de uma forma muito mais tranquila. E Hécate, que é a deusa das encruzilhadas, cada vez que você está ali entre vou para a direita, vou para a esquerda, ela é a deusa que rege essa encruzilhada, é a grande feiticeira, né?
E nos arquétipos masculinos nós trabalhamos Zeus, o senhor soberano do Olimpo, que representa o poder. Trabalhamos Poseidon, o senhor soberano dos oceanos, do reino das emoções. Hades, o senhor soberano do submundo, o juiz, aquele que ele julga de forma implacável, porém sempre justo, ele te julga de acordo com a tua culpa. Então, desmistificando um pouco Hades também, né? Hermes, que é importantíssimo que todos tenham, porque ele é o senhor dos caminhos, então ele nos conduz por todos os mundos, porque ele transita por todos os mundos, então tudo aquilo que você precisa acessar de mão dada com Hermes, ele te ajuda nesse caminho da individuação e te leva aos lugares que você precisa ir e traz a você o que você precisa receber também. Dionísio, o deus do vinho, do êxtase, do estado alterado de consciência, dos extremos, mas dos extremos que podem passar pelo equilíbrio. Ele tanto tem uma relação com, por exemplo, a toxicodependência, o alcoolismo, o estar perdido nesse entorpecimento, como ele também tem a ressurreição, o caminho pelo equilíbrio, e ele pode ir para um caminho altamente espiritual e ser um alto sacerdote, de trabalho com espiritualidade mesmo. Ares, o deus da guerra, que é aquele que não pensa antes de agir, ele age por impulso, mas também tem como atributo a coragem, a ousadia, que é tão necessária em alguns momentos. Hefesto, que é o deus da forja, ele que forja todas as ferramentas de todos os deuses, ele faz o trabalho de uma forma perfeita, tudo dele é maravilhoso, tudo que ele produz, mas ele trabalha muito, ele é sempre voltado ao trabalho e de pouca conexão afetiva. Apolo, o deus da forma, da beleza, da razão, da consciência, da luz. Cronos, o deus do tempo, que a gente pode também ver Cronos de duas formas aí. O tempo que vai engolindo todo o nosso aspecto físico, né? O tempo nos engole, mas a nossa alma, ela não é engolida. Então, quando você encontra a sua essência, você consegue se trabalhar favoravelmente dentro desse tempo. Cronos é um deus pré-olímpico, né? Ele é pai de Zeus, Poseidon, Hades, Deméter, Hera e Hestia. Orfeu, que é o deus da música, e ele tem aquela capacidade de hipnotizar, de conduzir com a música dele, trazendo você para aquilo que ele deseja, para a realização dos objetivos, mas que tem que se tomar muito cuidado, porque no final do caminho ele pode ser um autossabotador. Depois de conseguir tudo o que deseja, ele faz alguma coisa onde ele perde tudo o que ele conquistou. Então, todos esses atributos, eles existem dentro de todos nós, todos, homens e mulheres. O que acontece? Às vezes você tem, às vezes não, sempre, você tem esses potenciais, alguns de forma mais ativa, mais forte. Então você pode ter 1, 2 ou 3 deuses ativados em você, se manifestando na tua vida, pela forma como você responde perante a vida, pode estar dando tudo certo, está de acordo com o que você deseja realizar, você está bem, mas há outras potências que muitas vezes estão rebaixadas, inconscientes, que você precisa dessas potências para aquilo que você quer realizar na tua vida hoje, e você não consegue acessar, porque está no inconsciente. Então, nisso você tem que entrar nesse mundo inconsciente, que é o que a gente chama de descer ao reino de Hades, confrontar a sombra, não é fácil, é uma das fases mais difíceis do trabalho, tanto no grupo como no processo terapêutico. Você entra no reino de Hades para buscar o teu potencial que está lá dentro. Mas como que isso acontece? Quando você descobre qual é o potencial que te rege, é como se fosse assim, se você pegar como exemplo um filme de super-herói, né? Quando esse super-herói está se formando, o que acontece? Primeiro ele tem que descobrir qual é o dom dele, qual é o poder dele. Então ele começa a estudar qual a intensidade da força, a intensidade do conhecimento, e aí ele vai treinando, até ele saber como que ele utiliza essa força de uma forma produtiva. Então é a mesma coisa, eu tenho um potencial, aquilo que eu descubro como mais forte, vamos supor, sou regido por Hermes e regido por Afrodite. Então eu tenho que conhecer profundamente o que é esse arquétipo em mim, de Hermes, de Afrodite,
para entender como que eu posso agir dentro daquilo que eu sou mais forte, e tendo essa força bem estabelecida, eu desço nesse reino sombrio para buscar o que está lá embaixo. Eu confronto a minha sombra e vou buscar essas outras potências que estão inconscientes. Porque se eu fizer isso sem um autoconhecimento, sem um autodesenvolvimento, essa descida ela pode ser feita de uma forma sofrida, através de alguma coisa que acontece, através de algo que acontece na vida da pessoa e ela é obrigada a descer e não descer conscientemente, porque ela se preparou para esse momento, que mesmo assim a vida sempre surpreende, tem momentos que você não está preparado para descer e desce. E se você pensar, quando você vê até em filmes, né, onde estão os tesouros, né? Os tesouros estão sempre no fundo do mar ou enterrados lá embaixo. Então, quando você desce, confronta a sombra e vai buscar outras potências, você sempre vem com algum tesouro que te pertence, de volta aqui para o mundo da consciência, podendo se utilizar dessa potência que você descobriu que existia em você, mas que você não utilizava. O curso, ele é presencial, por quê? Porque é muito importante essa roda que a gente forma aqui. Esse círculo, em si, ele já é simbólico porque ele forma uma mandala. Então a energia, ela circula entre as pessoas que estão presentes. Então nós fazemos 3 reuniões de leitura de dinâmica de grupo. Nós, antecipadamente, quando iniciamos, nós invocamos aquele mito do momento. Então, por exemplo, nós agora estamos em Hecate e estamos em Cronos. Então, nós fazemos uma invocação a Hecate, por exemplo. Quando nós invocamos, o que isso significa? Eu estou chamando do meu inconsciente que essa força venha para a consciência, porque eu vou estudá-la agora, eu vou entender como ela funciona, eu vou trocar com estes colegas, companheiros da roda, o que é que isso emerge em cada um, porque sempre tem uma experiência de cada um que vem de acordo com aquilo que está sendo trabalhado e é muito rico para todos. Isso nós fazemos durante 3 semanas e na 4ª semana nós fazemos uma vivência, que seria como eu vou incorporar esse Deus ou essa deusa em mim. Então eu vou ativar tudo aquilo que eu aprendi, eu vou entender o quanto eu tenho dessa potência e ativar essa potência em mim. E o que a gente percebe no grupo durante essas 4 semanas que nós ficamos no mito, as experiências que eles vão tendo e vão trazendo, né, para cada aula, é que por trazer para a consciência aquela potência, eles já começam a prestar atenção em coisas que vão acontecendo na vida no decorrer dessas 4 semanas, onde essa potência se manifesta, que antes não tinham consciência. Então eles começam a prestar atenção nisso e conseguir até dar respostas diferentes a algumas situações de vida. Então é importante que seja presencial, é muito difícil fazer esse trabalho online, não teria como, porque essa troca é muito importante. E aí, online, o que dá para fazer é o trabalho de psicoterapia focado na mitoanálise. Então, aí sim, individualmente, através do Skype, da forma que for, conhecendo a pessoa que está falando comigo, né? A gente vai conversando, faz uma anamnese e vai identificando qual é o mito regente dessa pessoa, ou os mitos, que eu falei, pode ser 2, 3, e no que ela tem mais dificuldade, que são potências que estão inconscientes e que muitas vezes ela vem com uma queixa assim, eu quero realizar determinadas situações na minha vida que eu não consigo, tá sempre tudo igual, sempre uma mesmice, eu tento, mas não consigo. Por quê? Porque essa força está no inconsciente. Então, aí vai se trabalhando através desse mito mais forte, porque esses mais fortes são os que vão resgatar os mais fracos. Então isso vai vindo para a consciência, a pessoa vai se conhecendo, se desenvolvendo e começando a conseguir responder perante a vida de uma forma diferente. E aí o processo é absolutamente individual, o tempo que cada um leva não dá para medir. Então quem tiver interesse em participar dos grupos de mitologia ou do trabalho individual de mitoanálise, pode entrar em contato comigo através do e-mail, na descrição aqui do vídeo. E gratidão a todos vocês pela atenção.